as partes, Diogo Torres para as piores bandas de rock do mundo. O vídeo de hoje trata sobre esse filho de uma égua que é o Celso Russomano. Então, é um cara que ele começou nas pesquisas lá de São Paulo com 27% das intenções de voto, então ele estava disparado na frente, né? Então, ele acabou perdendo muito campo, né? O João Dória ultrapassou ele, está em primeiro lugar lá, a Marta está alcançando ele. Hoje em dia ele está com cerca de 22% das intenções de voto. Não dá para confiar muito nessas pesquisas que tem por aí, não. Mas então, se depender de mim, vai perder um pouquinho mais de campo. Entendeu? Então, por que eu estou preocupado com um cara que está disputando a eleição lá em São Paulo? Né? Então, por que o Celso Russomano, enquanto deputado, foi uma pessoa que fudeu uma classe aí, ó, que inclui 65 mil trabalhadores. E a classe em questão é a minha. Né? Então, mexeram com a pessoa errada. Então, a classe dos instrutores de trânsito. Então, o que eu falo? O pessoal bota umas leis lá sem fazer estudo prévio nenhum. Né? Então, o que acontece? Ele estipulou aquela lei, né? Foi ele o autor da lei de que todo aluno tinha que fazer 20% de aulas à noite. Então, na vida, acho que depois que ele tirou carteira, nunca mais entrou num carro de autoescola na vida dele. Né? Então, e acaba o que acontece? Tem áreas aí no Brasil que é até perigoso a pessoa fazer aula à noite, dependendo da região que tiver. Então é perigoso assalto. Né? Então tem muito caso de assalto em instrutores e alunos que estavam fazendo aula no período noturno. E assim, eles admitiram que fizeram essa lei só para foder a vida dos instrutores. Né? Então, por exemplo, no horário de verão, a aula noturna continua sendo a partir de 6 horas da noite. Então, assim, 6 horas da noite, o sol tá rachando. Eu tenho até que baixar o quebra-sol lá do meu carro para poder dar minha aula. Então, assim, por que o aluno tem que fazer aula ali à noite, independente de ser horário de verão ou não? Então, assim, eles já admitiram, a gente só quer foder a vida de vocês. Né? Então, é uma aula que não rende nada, tá? Então, porque o trânsito tá violento esse horário, então eu tenho que ficar parado a aula inteira, praticamente, né? Então, aliás, eu tenho que pedir para aluno fazer coisa que é errada, eu tenho que, né, fazer aluno meu entrar ali no cruzamento, entrar na ousadia e alegria, né? Vagar devagarinho ali. Então, porque senão a gente vai ficar parado a aula inteira. Então não dá para enxergar nada, né, de meio fio, para fazer baliza, essas coisas assim. Então não dá para enxergar direito ali. Entendeu? É um dinheiro que o aluno joga fora. Infelizmente. Então, é o que eu falo. O pessoal não faz estudo nenhum prévio antes, né? Então não tem nenhuma comprovação de que a aula noturna diminui acidente e tal, e o pessoal vai lá e bota a lei. Não, se vira aí, ó. Vocês aí, ó, que trabalham nesse ramo, tem que se virar, filho, tem que se virar. Então, o que eu falo? Para um cara desse que ganha 33 mil por mês e trabalha 3 dias na semana, é muito fácil ficar estipulando lei para cara que ganha 1.450. Aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, né? É 1.450 o salário do instrutor. Né? O cara trabalha de segunda a sexta, trabalhando 13 horas por dia. Né? Isso, o cara ganha bem menos do que, às vezes, outras pessoas trabalhando 6 horas por dia ganham. E é um trabalho importantíssimo. Eu considero o meu trabalho importantíssimo. Né? Então, por quê? No trânsito é onde mais morre gente no Brasil e é muito pouco valorizado. Ainda vem os filhos da puta desse e fica estipulando lei, fazendo a gente trabalhar além do horário. Se você quer estudar à noite, você não pode. Você tem que estar dando aula noturna. Né? Então, se você quer descansar, você tem sua família, não importa. A gente está pouco se fudendo para você. Você tem que dar aula noturna. Isso aí fora no sábado, tá? Sábado tem exame, a gente tem que ficar, às vezes, até altas horas, sábado à tarde, ali por conta de exame. Então, se você quiser optar por trabalhar de segunda a sexta, também não pode. Né? Então, para mim, inclusive, estava muito complicado esse negócio. Porque eu tenho que buscar minha filha, eu tenho que buscar minha esposa num bairro, a minha filha no outro, e depois voltar para casa. Né? Então, o que acontece? Eu saía 6 horas do meu serviço para buscar minha esposa. Né? Aliás, eu tinha que trocar de carro antes.
Eu trocava pro meu carro particular, que tem cadeirinha e tudo mais, buscava minha esposa, buscava minha filha, levava elas em casa, destrocava os carros e voltava para a autoescola para dar mais uma aula à noite. Todo esse esforço, em menos de uma hora eu tinha que fazer toda essa via sacra aí para chegar aqui e dar mais uma aula. Né? Então, e todo aluno meu, né, vamos supor, eu tenho aqui cerca de 10 alunos. Cada aluno tem que fazer 5 aulas à noite. Então, eu estava tendo que me virar, eu estava encavalando um aluno em cima do outro e todo dia tinha um aluno novo para fazer aula e não tinha o aluno que só podia fazer aula à noite, não tinha como, porque ia ocupar o espaço dos outros alunos que tinham que fazer a tal da aula noturna ali. Né? Então, quando eu não estava aguentando mais de ficar botando um aluno em cima do outro, eu não estava dando conta do recado, aí graças a Deus, eu parei de dar aula de direção. Hoje em dia eu estou só na sala de aula, né? A maior parte do tempo estou na sala de aula, então, porque se eu fosse continuar, não ia dar conta do recado. Né? Então, isso eu falo o dia que eu não tinha trânsito. Às vezes, só para buscar minha esposa, tinha um trânsito aqui na Cristiano Machado, que eu ficava preso, eu tinha que ficar ligando para aluno, falar aqui, ó, não vai dar para te dar aula hoje não, que eu estou preso no trânsito. E assim, e aí eu não tinha mais nem direito de cobrar a aula do aluno, né? O aluno que não vem na aula, a gente cobra a aula. Mas se eu ficava cancelando com o aluno todo dia por causa de trânsito, não tinha nem moral para poder cobrar. Então, se isso não é motivo suficiente para poder diminuir mais a pesquisa, né? O grau desse cara aí nas pesquisas, então vamos meter mais coisa aqui. Eu tive até que pegar um papel, né? Você viu aqui o xerox aqui. Porque era tanta coisa que eu achei na internet contra ele que não dava para decorar. Então, olha só, exercício legal de advocacia, ele tinha lá um 0900, ele cobrava por aconselhamento jurídico, sendo que ele nem tem OAB, não tem porra nenhuma. Tá? Então, foi acusado de agredir funcionária do INCOR e as dependências lá do hospital também. Então, falsidade ideológica, então ele mudou o endereço da residência eleitoral dele para poder ser prefeito de Santo André, né, para ser candidato, na verdade, a prefeito de Santo André. Então, 1,1 milhão ele destinou para a ONG dele. Então, ele, a princípio, negou esse negócio. Aí, depois que o pessoal foi muito incisivo, conseguiram provar que ele doou 1,1 milhão para a ONG dele. Aí ele falou, não, que na verdade, isso aí ia ser redirecionado para outras ONGs. Pau no seu cu. Entendeu? Envolvimento com Carlos Cachoeira e peculato também. Ele usou uma funcionária do gabinete dele para poder atuar na produtora de vídeo particular dele. Então, uma funcionária pública paga com seu dinheiro para trabalhar pessoalmente para ele. Então, isso aí são só algumas das acusações contra esse viado aí. Tá? Isso sem contar lá com o carnaval. Digita aí no Google aí, Celso Russomano carnaval, você vai ver a objetificação de mulheres lá. Ele agarrando a mulher ali, e a mulher lá com biquíni de uvinha, aí ele, não, eu gostaria de chupar só uma uvinha dessas, sabe? Então, é esse tipo de gente aí, ó, que pode acabar sendo prefeito da maior cidade do Brasil. Tá? Então, se você é instrutor de trânsito ou conhece um instrutor de trânsito, se você mora em São Paulo ou conhece alguém que mora em São Paulo, ou melhor ainda, se você é instrutor de trânsito e mora em São Paulo, por favor, né? Então faça esse vídeo chegar a essa pessoa aí que você conhece, tá bom? Então, a música que eu vou colocar hoje aqui é do Van Halen. Gente, primeiramente, ó, se vai comprar camisa na internet, é muito perigoso. Isso aqui eu comprei achando que ia ser meio bronze, meio fosco, então é dourado, uma coisa ridícula. O sol tá batendo aqui, tá brilhando aqui igual a camisa do Superman. Então, o Van Halen, ele tinha uma música que chamava The Best of Both Worlds. Então, The Best of Both Worlds, então, em tradução literal, quer dizer, estando bom para ambas as partes. Tá? Então, não é essa música que eu vou colocar aqui, não. Porque, na verdade, essa música aqui, ela deu título a uma coletânea do Van Halen, que era, né, então, estando bom para ambas as partes. Então, era metade Sammy Hagar, metade David Lee Roth. Né? Então, são os dois times aí, cada um tem suas preferências. Então, e eles ignoraram a fase
com o Gary Cherone, que é, para mim, um dos caras mais injustiçados do rock. Então, ele é o melhor vocalista que já passou pelo Van Halen, porém, ele deu azar de ter passado numa época que o Ed Van Halen estava tendo os espasmos de estrelismo dele ali, quis tomar conta de tudo sozinho, então virou uma merda. E eu acho muito legal ele e as músicas do Van Halen na fase do Gary Cherone, elas deixaram de ter aquele caráter de festa, de mulher, de não sei o quê, e passou a ser até mais profundo, um pouquinho mais politizado, mas foi assim, o que me agrada mais, tá? Então, a música de hoje é essa. Beijo, amo vocês.